Bom, vamos lá. Um relatóriozinho aqui bem interessante sobre eh, a parte global de vendas, tá? Um estudo global que o Pipedrive fez aqui sobre vendas. Esse relatório no 24, 25 faz um comparativo aí do que está acontecendo aí no mundo. O que eu peguei? Esse relatório tá bem completo, tem 70 páginas esse relatório aqui. Eu joguei lá no GPT, né, e fiz um comparativo aqui com o cenário brasileiro, comecei a analisar e, por incrível que pareça, tá muito coerente aqui com a prática, tá? Com o que a gente passa com os nossos clientes aqui. E daí você deixa até um comentário aqui no vídeo se realmente está acontecendo isso aí na sua empresa e tudo mais, tá? Meu nome é Júnior França, aqui da Pipe Digital. Hoje a Pipe Digital é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina, tá? Então a gente implementa CRM, treina equipe, configura, faz mapeamento de processo comercial, treina gestão, rotina de vendas, rotina de gestão, constrói painel de indicadores, tá? Ali voltado no CRM Pipe Drive, baseado na nossa metodologia exclusiva, que inclusive essa metodologia nós vamos em breve vocês vão ter novidade, mas nós vamos levar aí para fora do país essa metodologia nossa, porque está fazendo muito sentido. Júnior, qual é essa metodologia? Os 5 pilares do sucesso numa operação de CRM. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, grande parte das operações que nós implantamos, cerca de 70%, são reimplantações. As empresas passam 6 meses, 1 ano tentando implantar aí o Pipedrive e até mesmo outras ferramentas, tá? Quando a gente faz transição de outras ferramentas, até falo, não é porque a ferramenta que a pessoa estava utilizando lá era ruim, é porque não seguiu um dos 5 pilares. Júnior, quais são? Mapeamento do processo comercial, configuração e automação da ferramenta, treinamento da equipe de vendas, essa equipe bem treinada, num processo bem mapeado, automatizado, ela engaja, usa o CRM de forma correta. Usando o CRM de forma correta, a inteligência do sistema vai produzir indicadores confiáveis ali para a gestão. Quarto pilar, treinamento da gestão, para saber olhar esses indicadores. E o quinto pilar é o suporte para a evolução da operação, tá? Então, se você vai contratar o Pipedrive e quiser os nossos trabalhos aqui, tem o nosso contato aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos agendar uma call, a gente faz o entendimento, a gente atende empresas desde um vendedor até quantos precisarem, tá? E também, se você tiver algum outro CRM, tá? Esses 5 pilares aí vai funcionar para todo mundo, tá? Eu falo que é os 5 pilares do sucesso da operação comercial aí da implantação do CRM, tá? Então vamos lá, só mostrando aqui esse relatório aqui do Pipedrive que eles mandaram para a gente. Então ele fala sobre sucesso em vendas, o equilíbrio entre vida e trabalho, né? Modelos de trabalho, satisfação de funcionários, implementação de IA, o impacto da IA, aqui como que a IA está sendo utilizada, né, aí, e questões demográficas, tá? Então, eu fiz esse comparativo aqui, vamos lá, trazendo aqui para o nosso mundo, tá? O mais legal disso, pessoal, quando eu comecei a fazer esse comparativo aqui, por incrível que pareça, é um cenário que a gente está vendo bastante aqui com os nossos clientes, os problemas que os nossos clientes enfrentam. Alguns desses problemas eu enfrento aqui na Pipe Digital para vender projetos de consultoria, tá? Eu fico sentado o dia inteiro aqui no CRM, vendendo projeto, fazendo kickoff, tá? Eu sou um cara que eu gosto de ficar ali com a barriga no balcão para entender o que está acontecendo no mercado, tá? Então aqui, ó, vamos lá nesse relatório aqui, tá? Relatório de vendas aqui. Vamos lá. Desempenho em vendas, tá? Então, sempre eu fiz aqui, ó, como está global, como está aqui no Brasil e a recomendação que nós fazemos, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui que fica mais fácil, tá? Apenas 57% dos vendedores atingiram sua meta em 2024, tá? Isso aqui global. Pior índice em 5 anos. Lembrando que, quando a gente fala em 5 anos, voltando aqui, tá? A gente está falando lá da pandemia.
de 2020, tá? O problema mais grave é em microempresas, menos de 10 funcionários, onde só 48% atingiram as suas metas, tá? Então, metade das empresas com até 10 funcionários, menos da metade das empresas, né? 48%, menos da metade. Então, menos da metade das empresas até 10 funcionários não atingiram meta. Nos Estados Unidos foi ainda pior, 45%. Tá? De cada 10 empresas, só 4,5 empresas atingiram. Empresas maiores tendem a ter mais estrutura, processo, suporte que melhora os resultados. Então, aqui está muito relacionado à maturidade, tá? Empresas maiores às vezes conseguem fazer um barulho maior, tá? Consegue vender mais, mas o que eu vejo assim, empresas maiores também enfrentam outros problemas. Vamos lá. No Brasil, a situação é semelhante, mas ainda é agravada pela alta rotatividade de vendedores e gestores. O que eu percebo? Essa questão de trabalho remoto, o vendedor, né, as pessoas elas estão mais, como que eu vou falar assim, não é mais soltas, mas antes tinha uma questão geográfica, eu quero trabalhar numa empresa de São Paulo, tá? Eu tenho que mudar para São Paulo. Hoje em dia, com o trabalho remoto, você trabalha para qualquer lugar, tá? Então, essa alta rotatividade aqui é complicado, a gente vê muito isso, porque o que acontece? Até quando a gente modela aqui o nosso treinamento e a gente entrega todo um material otimizado em vídeo e apostilado para a empresa, tá? A gente faz a implantação do CRM, daí primeiro treinamento que nós fazemos, treinamento de vendas. Quando termina esse treinamento, a gente entrega todo um material, né, um repositório de material aí personalizado para a empresa. Então, treinamento gravado, uma apostila gerada ali para as pessoas. Isso aí facilita muito a vida do gestor, porque ele tem esse material lá. Então, fica muito mais fácil dele realocar uma pessoa, fazer essa pessoa rampar ali em vendas, tá? Aqui, ó, documentar. Aqui, ó, documentar, tá? Já vou entrar nisso já. Aqui no Brasil, desalinhamento entre marketing e vendas, tá? É crítico, só 18% das empresas afirma que os dois departamentos estão realmente conectados. Isso eu vejo bastante. Tá? Aqui a gente está vendo Pareto aqui, somente 20% das empresas. Tá? Principalmente empresas que às vezes têm agência prestando serviço fora. Tá? Então, tem agência ali que vai prestar o serviço, tá? Então, às vezes a agência nem sabe o que está acontecendo ali na área comercial, tá? Esse gap impacta diretamente no funil, marketing gera leads que vendas não aproveitam e vendas não dá feedback. Meu, é incrível, né? É uma briga que tem aí marketing e vendas. Você gerou lead ruim, tá? Mas o que é um lead bom? O cara não sabe, tá? Por que tá perdendo venda? Né? Recomendação, documentar o processo comercial. Isso aqui é o que a gente faz nos nossos projetos, de entender o que é funil, etapa de funil, atividades, campos que são obrigatórios de preenchimento. Alinhar marketing e vendas, tá? Tem que ter um rastreamento ali do marketing com vendas. Então, o lead que o marketing gerou, essa informação tem que deslizar até lá no pós-venda, tá? Definir indicadores claros, taxa de conversão por etapa, motivo de perda e ciclo de vendas. Tá? E empresas menores devem compensar a falta de equipe com disciplina de processo e não esforço individual. Por muito tempo aqui na Pipe Digital, eu trabalhei sozinho. Tá? Então, eu fazia a parte de marketing, fazia a parte de vendas, fazia implantação, tá? Eu sou um cara disciplinado ali no uso do CRM, então a minha rotina ali é chegar de manhã e cumprir todas as atividades que o CRM tem ali para fazer, de caos, de gravar vídeo, de tudo mais, tá? E o que a gente percebe que falta muito essa disciplina em todos os níveis de empresa, tá? São poucas empresas que têm disciplina de passar todas as vendas ali por dentro do Pipe Drive, por dentro do CRM, tá? De cumprir o rito de gestão de tarefas, de follow-up, tá?
tá? A partir do momento que surgiu uma oportunidade, caminhar com ela até o final, até dar ganho perdido, o cliente falar sim ou não, tá? Falta disciplina, tá? Júnior, por que o pessoal não faz? Falta de comprometimento? Nem sempre, tá? Nem sempre. Muitas vezes são vendedores que não foram treinados ali operacionalmente, não estou falando de técnicas de vendas, tá? Hoje em dia, aquele vendedor que domina a técnica de venda, domina a tecnologia, entende muito o processo, o cara vende qualquer coisa. Ele está muito disputado no mercado, tá? Muito disputado no mercado. Então, esse é um recado tanto para vendedor quanto para as empresas, tá? Ter disciplina, trazer essa disciplina. E muitas vezes o gestor também ele não quer nem olhar o que está sendo feito, tá? Por incrível que pareça, o gestor que acha que tu vai pôr ali e as pessoas vão ficar, enfim, vão ficar fazer sozinho, né? Segundo item aqui, ó, carga de trabalho, equilíbrio de vida-trabalho, tá? Nível global, 75% dos profissionais de vendas e marketing fazem hora extras, tá? É muita coisa, se for ver, né? Por que existe hora extra, né? Quem faz menos hora extra tem estatisticamente mais chance de bater metas, mostrando que trabalhar mais não significa trabalhar menor. A semana de 4 dias tem se mostrado uma prática que aumenta a satisfação e, em muitos casos, mantém ou até melhora a produtividade. Isso aqui eu sou meio assim, eu realmente não sei. Não sei se aqui no Brasil a gente está preparado para isso, sabe? Semana de 4 dias. Porque o medo, o que é? Você baixa para 4 dias e o resultado cai, tá? E o resultado cai. Depois, para voltar, não volta mais. Aqui no Brasil, excesso de trabalho tem outro reflexo. 45% dos profissionais querem trocar de emprego em 2025. Isso aqui eu acho que está relacionado também um pouco da pessoa não saber o que é da vida, né? A gente vê que muitas pessoas tá tendo muita imaturidade, tá? A gente vê bastante, assim, de pessoas que, quando a gente treina, assim, principalmente equipes maiores, tô falando que são pessoas ruins, assim, de caráter, não. Mas, assim, às vezes a pessoa, ela não quer aprender o que precisa ser aprendido para acha sempre que o problema é da empresa, tá? E vai pingando de trabalho. A gente já teve situações aqui na Pipe Digital de contratar pessoas e não encaixar. Eu, quando era CEO da empresa, de uma outra empresa, era muito visível, que era uma empresa maior, a gente chegou a ter aí 50 funcionários. É um modelo que eu não tenho vontade mais de viver, mas era isso, sabe? Então, eu vejo que também a galera lá queria, o problema é da empresa, a gente fazia mais e tinha problema, fazia mais e tinha problema, fazia mais. Então, acho que é uma coisa meio geracional, sabe? Aqui, ó, os principais motivos são salário insuficiente, falta de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, ausência de crescimento e cultura tóxica, tá? Tem muita empresa que é ruim mesmo, tá? Para trabalhar. Aqui ele já está trazendo alguns pontos, né? Salário insuficiente, beleza. Eu acho que tem que buscar salário sempre melhor, mas você tem que se preparar para isso, né? Tem vezes que eu faço até comparativo com um jogador de futebol, né? Imagina se o cara só vai jogar bem quando ganhar igual o Neymar, sei lá, o Messi, não sei quem que tá aí em evidência lá, o Mbappé lá, sei lá o que, tá? Só vai ganhar, então quando eu ganhar aquela grana eu vou jogar bem, né? Não é. Os caras, eles sempre estão tentando se aprimorar, tentando jogar mais, tentando entregar o resultado para ganhar mais. Então eu vejo que as pessoas têm que entender um pouco isso também, tá? O salário está insuficiente, mas qual o resultado que ela está gerando? Se ela está gerando um resultado muito bom para aquela empresa e o salário está ruim, tem que ir para outra mesmo, tá? Tem que ir para outra. Falta de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, tá? Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. O que a gente vê em grandes centros, né, e está voltando agora bastante, porque caiu, você vê, né, caiu bastante o resultado, né, tinha a questão do trabalho remoto.
Quando teve o trabalho remoto, né, que volto a falar, foi lá na pandemia, foi até que eu desenvolvi todo o meu modelo de trabalho aqui, que eu viajava muito para dar muito treinamento presencial e tudo mais. Quando entrou o trabalho remoto, eu comecei a trabalhar muito mais em casa. Só que o meu resultado foi assim absurdamente estrondoso. Por quê? Antes eu saía de casa, às vezes, que nem eu moro no interior de São Paulo, ia dar um treinamento em São Paulo, visitar cliente, ter que fazer alguma coisa em São Paulo. Eu tinha que sair de casa tipo às 4 da manhã para chegar lá no cliente às 9. Então eu já começava a trabalhar, eu acordava umas 3h30, já começava a trabalhar às 4, né, que ia dirigindo, chegava no cliente às 9, ficava lá das 9 até 5 da tarde, daí ia para hotel, aquele trânsito absurdo e tudo mais, daí no outro dia trabalhava também, o dia inteiro, e vinha embora, né, e voltava para casa. Daí saía tipo 5 da tarde e ia chegar 10, 11 da noite aqui, tá? Então, era uma coisa assim que compromete as pessoas que vivem esse drama em cidade grande, né? Esse deslocamento, essas situações assim, eu creio que compromete bastante. A grande vantagem de você trabalhar com vendas é que se você conseguir trabalhar de forma remota, que nem eu trabalho aqui, trabalho em casa, né, tenho um estúdio aqui, trabalho de forma remota, então esse tempo que você fica se deslocando, que é um tempo burro, né, que muitas vezes você vai, se desloca até a empresa para ligar um computador para fazer uma call, tá? Você poderia fazer na sua casa. O que, que eu acredito, tá? Essa questão aqui de equilíbrio de vida, as pessoas tiveram uma oportunidade muito grande de entregar muito resultado com trabalho remoto e se perderam, tá? E se perderam. As empresas viram que, meu, não tem jeito, tem que trazer para dentro, tem lá os lugares que estão, né, pagar aluguel e tal, para ter uma entrega maior. Né? Assim, por incrível que pareça, nossa, eu fico pensando assim, se eu tivesse que me deslocar hoje em dia, todo dia para trabalhar, 1 hora, né, só se precisasse muito ali, fosse um tipo de serviço que eu precisasse desempenhar naquele local. Mas para mim, trabalho remoto assim, é uma das melhores coisas que existem, só que tem que trabalhar, tá? Porque quando fala dessa falta de equilíbrio, tem que cumprir a carga horária ali. Você tem que entregar. Se a empresa está pagando você, você tem que cumprir a carga horária, né? Agora, o modelo de trabalho em si pode ser mais flexível, tá? Ausência de crescimento, concordo, tá? Às vezes tem empresas que estabilizam ali, mas essa ausência de crescimento também está muito relacionada àquilo que eu falei antes. O que, que você tem feito, né, para aprender mais, para entregar mais resultado ali para a empresa, tá? E cultura tóxica, tá? Eu não sei muito assim essa questão de cultura tóxica, tá? Eu não quero nem entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui é muito relativo de cada um, né? O que eu considero tóxico, o que outra pessoa considera tóxica, o que é uma cultura tóxica, tá? Então, eu não vou nem entrar em muito detalhes disso. Aí falando aqui, ó, isso gera rotatividade alta, que quebra o processo comercial, obriga as empresas a treinar e contratar constantemente novos vendedores. Acontece mesmo. Várias empresas que eu atendo aqui, tá? Nossa, a gente treina uma galera, de repente, pessoal, Júnior, passa um ano assim, Júnior, precisamos contratar o treinamento aí porque trocou a equipe inteira. Vamos fazer, tá? Aqui a recomendação, automatizar tarefas repetitivas, é o que a gente faz, tá? Então ali dentro, as tarefas mais simplesinhas, repetitivas ali, não simplesinhas, tarefas até complexas do processo, a gente automatiza tudo, tá? Júnior, para substituir o humano? Não, para ficar mais fácil da pessoa utilizar, e quanto mais fácil utiliza, mais fácil você treina as pessoas, mais fácil o processo se adere aí na cultura, tá? Criar uma rotina clara, aquilo que eu falei para você de disciplina de vendas, tem que medir o esforço versus o resultado. Não tem, porque às vezes a pessoa, eu trabalho certinho, das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? Mas e o resultado que você está entregando? Não tô falando que é culpa da pessoa, tá? Às vezes ela não recebeu o treinamento, às vezes a precificação ali da empresa tá, a estratégia da empresa não tá legal, tá?
Adotar práticas de gestão mais humanas, como intervalos, flexibilidade, reconhecimento, para evitar o burnout e retenção de talentos. Isso aqui eu concordo muito, tá? Questão de flexibilidade, aqui com a equipe a gente é bem flexível, só que tem que entregar resultado, tá? Tem aqui, ó, resultado. A gente tem tudo alinhado, tá? Não adianta ficar fazendo um monte de hora extra, tá? Vamos lá, modelos de trabalho. Aqui, ó, estava falando, né? Eu tinha falado aqui em cima. Vamos lá, modelos de trabalho. Global, o modelo híbrido é dominante, tá? 57% das empresas já adotam. Legal, isso eu acho legal, tá? O remoto caiu em popularidade, ficando em 20%. Vejo também. Presencial ainda é 23%, mas com queda gradual de ano a ano. Semana de 4 dias começa a ganhar espaço associado a maior satisfação. Vamos lá, vamos fazer um parênteses sobre 4 dias, tá? Na semana. O que eu vejo? Sou contra? Não, não sou contra, mas tem que entregar o resultado, tá? Ah, a gente precisa vender 100 mil na semana, 10 mil na semana, 1.000, 1 milhão, sei lá o quê. Tá. A gente utiliza 5 dias hoje. Se cair para 4 dias, vai vender os 100 mil? Ah, Júnior, mas não pode trabalhar. Tá, então tá, mas a empresa precisa disso. Tá? Hoje, o modelo da empresa, a estrutura operacional da empresa. Então, vamos fazer o seguinte: vamos baixar para 4, se o salário é 5 mil, vamos baixar para 4 mil, vamos baixar 20%, porque daí eu reduzo o custo da empresa e reduz a meta, tá? Ah, Júnior, mas você está sendo muito ruim. Não, não é. É questão de fechar a conta, tá? O brasileiro tem muito isso de chamar o empresário de, né? Que os caras são exploradores, não sei o quê, mas todo mundo que fala isso nunca teve uma empresa, nunca montou uma empresa. Então, semana de 4 dias pode ser bom? Pode, desde que mantenha o resultado, tá? Às vezes é preferível uma semana que a pessoa não trabalha ali na sexta-feira do que e vai revezando. Lógico que a empresa tem sempre que olhar aí para a questão do cliente, tá? Do cliente não ficar sem atendimento, sem nada, daí é uma questão de organização ali do roteiro e se permite o modelo ou não, tá? Do que você ter essa questão aí de ter menos dias, tá? Vamos lá, no Brasil, 86% das empresas já experimentam o modelo híbrido, mas pouco ainda adota de forma definitiva. Eu acho que o modelo híbrido é o melhor, tá? Eu acho que é o mais... Opa! Eu acho que ele aqui, o modelo híbrido, é o mais viável, tá? Assim, o que eu acho legal do modelo híbrido? Sei lá, da pessoa pingar 1, 2 vezes por semana lá no escritório. Primeiro, se eu tenho lá 50 funcionários, tá? Se cada um vai trabalhar 2 dias por semana, eu não preciso ter 50 posições lá, 50 mesas. Posso ter 20, tá? Eu acho que dá 20, não sei, tá? Eu fiz a conta meio de cabeça, mas é mais ou menos isso. Você vai ter que dividir por 5, daria 10 por dia, indo 2 dias. Então, ter 20 posições. Então, economiza estrutura, tá? Cria a questão social. O trabalho remoto em si, realmente, tá? É que eu sou um cara meio... que eu gosto, assim, de ficar meio de boa na minha, né? Eu não sou um cara tão sociável, assim. Então, para mim é tranquilo, né? De ficar... trabalhar remoto, tá? Mas eu acho que a parte híbrida é legal, tá? Apenas 7% operam 100% remotas, tá? Foi o que eu falei. Eu acho que ainda pela indisciplina, pela dificuldade de ter... Aqui, ó, no global a gente está falando de 20%, aqui no Brasil só 7%. Eu acho que aí duas questões, questão de maturidade, né? Maturidade das pessoas e maturidade dos processos, tá? Eu aqui no Pipedrive, minha equipe trabalha toda remota,
eu entro dentro do Pipedrive, eu consigo ver o que todo mundo está fazendo, tá? Se ficou coisa para trás, está dando migué ou não, tá? Presencial ainda predomina setores como indústria, serviços locais e empresas mais tradicionais. Isso aqui não tem jeito, tá? Uma indústria, como que uma indústria, o operário vai trabalhar? O administrativo da indústria até poderia trabalhar de forma remoto, tá? Então aqui, ó, recomendação, investir em ferramentas de colaboração em CRM que mantenha previsibilidade independente do modelo, definir padrões de acompanhamento. Padrões de acompanhamento, você tem que ter indicadores, tá? Cadastros, pipeline e atividades devem ser iguais, seja no escritório ou no home office. Aquilo que eu falei, não tem problema você fazer no home office. Imagina você deslocar lá 2 horas, chegar lá no escritório, abrir o computador para entrar numa call, tá? Sendo que essas 2 horas você podia fazer uma academia, você podia estar com o seu filho, você podia dormir até mais tarde, quer dormir 2 horas mais tarde, que delícia, tá? E adotar indicadores de gestão digital, produtividade por vendedor, para garantir os resultados e tudo mais, tá? 4. Satisfação e retenção global. 80% dos profissionais estão satisfeitos ou muito satisfeitos com os seus empregadores, tá? Mas os fatores decisivos para a retenção não são apenas salários. Valorização, liderança forte e inspiradora, ambiente de transparência, oportunidades reais de carreira. Tá? Aqui, na Pipe Digital, a gente trabalha isso aqui. Tá? A gente é transparente. Júnior, você está falando só para ficar bonitão. Não, a gente... Oportunidades reais de carreira, a gente tem nossos desafios aqui de crescimento e tudo mais. Tá? Brasil. 80% das empresas relatam escassez de talentos, especialmente em vendas, marketing e tecnologia. Olha a oportunidade de quem sabe vender, tá? Olha aqui a oportunidade de quem sabe vender, tá? O que eu estou falando aqui, pessoal? Hoje, você dominar um processo de venda, você tem emprego garantido, tá? Então, tem outras profissões aí, né, mais tradicionais, advocacia, engenharia, até na área da saúde e tudo mais, né? Eu vejo que a pessoa se forma e tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Mercado de vendas, né? Se você dominar, por exemplo, você é um engenheiro, tá? Ah, eu sou um engenheiro e você domina vendas, você vai trabalhar, engenheiro de TI, sei lá o que, vai trabalhar na área de vendas, você vai ganhar uma grana absurda. Você ganha muito mais que juiz, que médico, tá? Dependendo ali da forma que você constrói a sua carreira, se você unir um conhecimento técnico de um setor que está em alta com vendas, você fica, né, aquela coisa do bom demais, tá o livro aqui, cadê? Bom demais para ser ignorado. Esse livro aqui do Cal Newport, eu já falei um monte nele aqui, tá? Aqui. Bom demais para ser ignorado. Quando você une, né, um conhecimento técnico absurdo com vendas, você sendo um bom vendedor, tá? Hoje diminuiu bastante, mas até uns 3 anos, 4 anos, eu acho que metade dos clientes que eu atendia me chamava para trabalhar lá, tá? Para ser gestor de vendas e tudo mais. Algumas propostas muito tentadoras, né? Mas eu sabia muito o que eu queria, não queria, eu tinha muita certeza do caminho aqui que eu tinha que seguir com a Pipe Digital, tá? Profissionais buscam flexibilidade, propósito e chances de aprender, aquilo que eu falei para vocês, né? O trabalho remoto, tá? E a alta rotatividade significa perda de conhecimento interno e instabilidade nas metas. O cara sai, para botar outra pessoa ali no lugar para entregar é complicado, tá? Aqui, recomendação para empresas. Reduzir a dependência de talentos individuais com processos bem estruturados. Júnior, você está sendo maldoso, não quer depender das pessoas. Não, que eu estou olhando o lado da empresa, tá? A partir do momento que você reduz, né, essa dependência, tem um processo redondinho ali, você troca as peças, fica muito mais fácil, não fica na mão de ninguém.
O poder da informação fica no processo e na empresa, tá? Aqui, ó, documentar o conhecimento em playbooks de vendas, CRM atualizado e trilha de treinamento. É legal que tudo isso aqui, essas recomendações, é o que a gente aplica nos nossos projetos, tá? Por isso que a Pipe Digital tem um sucesso tão grande. Quando fala que a Pipe Digital... Às vezes a gente até perde projetos aqui por preço, tá? A gente não é o mais barato, só que o que a gente entrega, quando a gente entrega, faz uma mudança. A gente passa 2 meses acompanhando as empresas aí para ter certeza que está funcionando o CRM, tá? 2 meses no mínimo. Depois que acaba o projeto, tem o suporte nosso também, tá? Criar plano de carreira ou capacitação para vendedores, reduzindo o desejo de trocar de empresa. Isso aqui eu acho legal, tá? Incentiva o cara a estudar, tá? Incentiva ele a estudar. Reconhecer resultados com métricas claras, não comissões, tá? Então, o cara não está vendendo, mas ele está fazendo atividade? Ele está gerando oportunidade? O que ele está fazendo, tá? Isso aqui, ó, agora na parte de inteligência artificial, é bem legal. A gente está desenvolvendo, aqui eu estou desenvolvendo uma metodologia utilizando inteligência artificial, tá? Eu vejo muitas empresas já desenvolvendo bot, agente de IA, prospecção e tudo mais. Isso é ótimo, maravilhoso, tá? Porque se não existisse hoje, imagina, com esse apagão de mão de obra que a gente tem aí, não ia ser sustentável. Mas eu vejo ainda poucas empresas pensando na questão de gestão e planejamento estratégico com inteligência artificial, tá? Depois vai ter mais material sobre isso. A gente está desenvolvendo aqui uma metodologia, provavelmente a gente vai abrir uma mentoria só falando sobre inteligência artificial para gestão de vendas, tá? Vamos lá, o que ele fala aqui, ó? Adoção de IA, tá? 37% das equipes de vendas e marketing já utilizam IA, tá? Benefício: economia de 2 a 5 horas por semana, maior produtividade, suporte na tomada de decisão, tá? Isso aqui, ó. Tá? Você vê que é um uso bem básico, tá? Por essa galera. Aqui, ó, uso predominante em tarefas básicas. Esse uso predominante em tarefas básicas aqui, tá? O que eu vejo? Quando fala em IA, por exemplo, às vezes é uma automação, tá? Não é inteligência artificial, às vezes é uma automação de processo, tá? IA para escrever e-mail, tá? Ganha um tempo ali, mas não muda o jogo, tá? Para escrever post, para marketing eu acho que tá mudando bastante o jogo, eu aplico bastante coisa aqui, né? Mas ainda tem que ter essa cabeça de como utilizar a IA. E isso que eu acho que vai ser o grande divisor de águas, tá? Sobre inteligência artificial nos próximos tempos. IA vai ser uma ferramenta. Eu falo que é a mesma coisa, o vendedor que antigamente viajava de ônibus, viajava de trem, né, o caixeiro viajante, viajava de trem, indo nas cidades e tudo mais, com o vendedor que anda de carro, tá? Que anda de carro, vai visitar. Então, se aquele cara que andava de ônibus sabia dirigir, né, não sabe dirigir, ele vai estar andando de ônibus hoje, só que vai ter o cara que sabe vender com carro. Então vai ter aqueles gestores e as pessoas que têm entendimento de IA, tá? E quem não tem, tá? Então comecem a olhar por esse lado e esqueça esse negócio de só se você for criar um produto e tudo mais, tá? Mas eu acho que assim, tem que ter ali o link do GPT já salvo ali todo dia, né? Até aqui, ó, tem aqui, ó, Gemini e o GPT, eu vou usando um e o outro aqui, vou comparando as respostas de um com a resposta de outro, tá? Hoje, todo dia, praticamente, eu uso IA aqui na minha rotina. É o que tá falando aqui, ó, quase 100% quer ampliar o uso de IA, 36% usam de forma avançada, indo além da geração de conteúdo, tá? Eu uso de forma avançada. Empresas ainda exploram pouco potencial analítico, tá? Exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei agora, tá? Pouco.
Score de leads, análise de caos. Isso aqui, ó, análise de caos, isso aqui vai mudar o jogo, tá? Isso aqui vai mudar o jogo. Recomendação: expandir o uso de IA para os processos estratégicos, não só para o conteúdo. Análise de reuniões de venda, geração de relatórios automáticos, segmentação de clientes, previsão de pipeline. Treinar a equipe para usar a IA diariamente, garantindo que ela seja o apoio real e não só por curiosidade, tá? É isso que a gente quer criar. Como que a sua equipe pode utilizar a IA de forma estratégica e não só para ficar ali escrevendo e-mail, tá? Preocupações com IA, tá? Medo. Quais são os medos que a galera tem? Privacidade de dados, confiança nos resultados, substituição de emprego. 53% dos profissionais pedem capacitação e transparência das empresas no uso da IA. Tá? No Brasil também essas mesmas preocupações. Também, muitas das empresas ainda não avançam na IA por falta de preparo técnico ou receio de adotar sem governança. Você vê que ainda está assim, a galera não entendeu que é uma coisa sem volta, tá? A questão da IA. E aqui no Brasil ainda tem muito aquilo do vendedor, o cara tem o talento do vendedor. Eu acho que isso é magnífico, né? Eu acho que talento de vendedor não é só talento em vendas, é o talento do cara saber se relacionar. Eu admiro muito pessoas que sabem se relacionar, né? Tem aquelas pessoas que chegam no ambiente assim, parece que você é amigo deles há 30 anos, né? Domina ali de conversar, de saber se relacionar com as pessoas e tudo mais. Mas aí muitas vezes falta esse preparo técnico de utilização da IA, tá? Então, a recomendação: criar políticas claras com o uso da IA dentro da empresa, capacitar os colaboradores em IA aplicada no seu dia a dia, tá? Reduzindo o medo de substituição. Não adianta, pessoal, não é que vai substituir. Eles vão precisar de alguém que sabe usar IA, tá? Júnior, mas criaram um robô, não sei o quê. Não, vai ter robô. Atividade simplesinha, não tem jeito, tá? Não tem jeito. A gente fala até, antigamente, aqui no interior de São Paulo, tinha a questão do boia fria, né? Que trabalhava ali, o que vai fazer agora? Daí eles começaram a mecanizar toda a colheita de cana-de-açúcar, né? O boia fria trabalhava ali na colheita de cana-de-açúcar e começaram a mecanizar tudo isso. Porque vai morrer gente de fome, porque onde já se viu, onde que esses caras vão trabalhar e tudo mais, né? Eu vejo que hoje, muitas das pessoas que poderiam estar trabalhando ali de boia fria, muitas vezes está trabalhando ali de Uber, trabalhando de... Não me leve a mal, tá? Falar que boia fria e tal. Mas eles migraram para outros tipos de profissões que antigamente nem existia. Para entregador de iFood, entregador de moto ali e tudo mais. Antigamente nem existia isso, tá? Já existia entregador. Eu trabalhei de entregador de pizza, entregador de lanche e entregador de medicamento. Isso aí lá na década de 90, tá? Quando eu tinha 20 anos. Tinha uma motinho, tinha uma Honda Dream. Trabalhava à noite. De dia eu trabalhava na empresa, até as 5h30, das 6 à meia-noite trabalhava entregando essas coisas que eu precisava fazer uma grana extra, que eu tinha quebrado, tinha explodido meu cheque especial, estava devendo na faculdade, eu precisava disso. Então, eu vejo que, assim, a gente não precisa de um vendedor para ficar preenchendo relatório, a gente precisa de uma pessoa que pense ali estrategicamente, tá? Então, irão existir pessoas que irão dominar o conhecimento de IA, tá? Saber o uso básico ali, né? No GPT, de ter linha de raciocínio, e a IA vai ajudar. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Recebi um relatório, eu falei, esse relatório é legal, o que ele está falando? Joguei lá no GPT, ele me deu um resumo, eu falei, faz um comparativo com o mercado brasileiro. Eu estou gerando esse conteúdo que vai gerar lead para mim, tá? Das pessoas que vão entrar em contato e tudo mais, tá? Usar IA em conjunto com supervisão humana. Aqui, ó, isso que eu estou falando, tá? Eu acho que ainda está muito longe de ser uma coisa assim, de ter 100% a IA fazendo as coisas ali, tá? E-commerce e digitalização global. E digitalização, tá? Global. A digitalização está acelerada, puxada pela IA, tá? Automação e omnicanalidade. Isso aqui tá vindo louco, viu? Muito legal. A gente está atendendo algumas empresas grandes aqui, omnichannel total, tá? O e-commerce é um dos setores que mais cresce.
O e-commerce deve atingir 234 bilhões, crescimento de 15% sobre 24, 70% das lojas já usam IA, mas em áreas simples como anúncio e segmentação. O marketing está indo bastante, tá? Recomendação: centralizar operações digitais em um CRM para unificar dados de clientes. Integrar CRM com loja... Isso aqui é muito louco, tá? E aqui é um desafio de todo mundo fazer. Isso é um desafio de todo mundo fazer. Integrar CRM com loja virtual, WhatsApp, ERP, atendimento e CRM, tá? Integrar o CRM, tá? Para ganhar previsibilidade. Quem conseguir fazer isso aqui é muito louco. Isso aqui eu tentei fazer há muitos anos. Eu já imaginava. Eu tive e-commerce e tal, loja física, televendas, a gente usava CRM, mas era tudo na mão, tá? Medir as conversões multicanal e entender a jornada completa, tá? Capacitação, upskilling e reskilling, tá? Acho que é assim que fala. Global, mais de 65% acreditam que precisam de requalificar nos próximos anos. Que bom, tá? Mas não é nos próximos anos, é hoje. Empresas ainda oferecem pouco suporte, criando um gap entre a expectativa e realidade. Isso aqui eu sou contra. Se o cara acha que precisa se requalificar, nunca tivemos tanto conhecimento disponível sobre qualquer assunto hoje na humanidade, tá? Nunca tivemos. Meu, você pega aí o YouTube, pega a Udemy, pega o que for, tá? Tem a academia do CRM aí toda gratuita, né? Tem o plano, o programa de implantação. Então, não dependa da... Terceirizando, né? Ah, a empresa não faz por mim, o governo não faz por mim, minha mãe não faz por mim, meu pai não faz por mim, meu irmão, minha avó, minha esposa, meu marido, não sei o quê, tá? As empresas ainda oferecem pouco suporte. Se você entendeu ali que alguma coisa que pode crescer, tá? Se requalificar, vai atrás, né? Hoje você prende tudo, desde graça até... Tá? 40% já empresas já investem em upskilling, que é o aperfeiçoamento, ou reskilling, requalificação. É duro, né? Cai sempre em cima da empresa aqui. Daí depois quer ainda que trabalhar menos, tá? A empresa faz mais e trabalha menos. Mas os programas ainda são pontuais e contínuos. Recomendação: criar programa contínuo de treinamento em venda, processo de tecnologia, concordo, tá? Investir em reskilling em vendedores tradicionais, isso aqui a gente vê muito, tá? Aquela galera mais antiga, uma dificuldade absurda de usar o CRM, tá? E investir upskilling em ferramentas específicas, CRM, automação, melhorando a performance da equipe existente, tá? Então, aqui uma comparação, né, uma conclusão: a tendência global e brasileira, elas se alinham, tá? Queda na performance, excesso de hora extra, busca por equilíbrio, no medo da IA e baixa integração entre áreas. O Brasil ainda enfrenta mais agravantes: rotatividade, escassez de talento e menor maturidade digital, tá? Então, quando se exige mais da empresa, olha isso aqui, ó, não tem talento. As empresas também elas estão precisando de mais coisas comparado ao que é lá fora, tá? Como superar, estruturar processos, né? Como as empresas superar, reduzir o trabalho com automação, adotar ferramentas que funcionem em qualquer modelo de trabalho, documentar conhecimento para reduzir a dependência dos talentos. Aqui, ó, vou documentar o conhecimento, preciso de menos gente, tá? Júnior, você é maldoso. Não, acontece, tá? Usar IA de forma estratégica, além de conteúdos, e investir em capacitação contínua, tá? Concordo com tudo aqui, essa é a minha visão que eu tenho para apresentar para vocês nesse relatório. É bem interessante, né? Porque aqui eu acho que esclarece várias situações de forma macro aqui no nosso cenário, e volto a falar, eu vejo isso acontecer com os nossos clientes, tá? A gente atua em vários processos aí para ajudar as empresas, mas você vê que é um segmento que, para quem quiser trabalhar em vendas, tem muita oportunidade, tá? Aprendam vendas, independente se você for o que for, aprenda a vender, tá? Sua profissão aí, aprenda a vender, beleza? E se você quiser aprender com o CRM ou precisar de ajuda aí para implantar o CRM, tem o link aqui embaixo do nosso site, pipedigital.com.br. Agenda uma call lá que eu converso com você
e a gente entende como pode fazer você vender mais e ficar do lado bom desse relatório aqui das estatísticas. Valeu? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo, tamo junto.